gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar o uso dos porquês. Quem aqui sabe usar os porquês direitinho, né? Então aí há uma dificuldade dos alunos em saber o uso correto, qual porquê eu uso para pergunta, para resposta. Então essa aula de hoje vai ser para esclarecer essa dúvida, tá bom? E aprender, para quem ainda não sabia que existe 4 tipos, né, de porquês, vai saber e vai aprender hoje, tá? Então o objetivo dessa aprendizagem é isso, é entender o sentido do uso dos porquês nas diferentes construções de frases, tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular que a gente vai trabalhar hoje é a EF05 LP27. Então, gente, como vocês sabem, né, já estão acostumados aí à nossa história do dia, a gente sempre começa as nossas aulas com uma história nova. E a história que eu trouxe hoje tem a ver com a nossa aula de hoje, que chama-se Os Porquês da Pipoca. Então, vamos lá? Essa história é do texto de Cláudia Soares, tá? E ilustração de Felipe Dias. Vamos lá? Então, vamos começar a nossa história. Então, de olho na tela aí, tá bom? Eu vou fazer a leitura para vocês da nossa história. Lá, ele parava e preparava seu produto. Colocava um pouquinho de milho numa panela, mexia e começava um verdadeiro estouro de sabor. Enfim, ele tirava um montão de pipoca, colocava sal e vendia em saquinhos de papel. Antes de entregar, ainda colocava um pouquinho de manteiga por cima, para deixá-las ainda mais gostosas. Olha só essa imagem aí, que delícia, né? Uma pipoquinha com manteiga, todo mundo gosta. Seu Zé sabia de tudo de pipoca. Ele sempre dizia: criançada, pipoca é o avesso do grão. Se o milho não pipocar, não serve. É o estouro que dá o sabor. Se demorar, queima. Se tirar a tampa, escapa. É como um botão que vira flor. O milho é o botão e a pipoca é a flor. E ainda completava: é uma comida antiga. Quem descobriu foram os índios que a comia assada na própria espiga, ou feita em panela de barro, com areia no fundo. Eu ficava pensando em suas palavras, também em como a pipoca é uma comida engraçada, e mais um montão de coisas. Seria legal se tivesse pé de pipoca, seu nome seria pipoqueira. Mas plantaríamos o milho ou a pipoca. Porque grãos de feijão e de arroz não viram as avessas? Ou o que será que tem dentro do milho da pipoca? Então ele ficava fazendo esse questionamento, né? Se colocar o milho no fogo, vira pipoca, e se colocar na geladeira, o que é que acontece? A pipoca é maior que o milho, não pode caber dentro. Será que dentro dele tem fermento? Será possível desfazer uma pipoca? Então esses questionamentos surgiam na cabeça, mas tudo isso não fazia sentido. Resolvi então fazer minhas próprias experiências. Depois de 2 panelas queimadas, muito milho estragado, cozinha bagunçada, vários risos, um castigo e 2 queimaduras, percebi que pipoca não é para fazer sentido, é para ser saboreada. E lembrando as palavras de mamãe, onde tem pipoca, tem diversão. Seja no cinema, no circo, no parque, no futebol, na pracinha, em aniversário ou até mesmo no lanche da tarde. Cheguei à seguinte conclusão: que pipoca não é alimento, pipoca é diversão. E aí, pessoal, gostaram da história de hoje? A história é sobre pipoca, os porquês da pipoca. Quem aqui gosta de pipoca? Acho que todo mundo gosta de pipoca, né? É difícil ter uma pessoa que não goste de pipoca. Poucas pessoas possa ser que não goste.
Mas é muito legal para a gente assistir um filme, não é? Então, para a gente assistir aula também, a pipoca também é legal para a gente assistir. Imagina vocês aí de casa comendo uma pipoquinha para assistir as nossas aulas na TV. É legal, não é? É uma boa distração. Mas a gente agora vai voltar para nosso tema de hoje, da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa história do dia. E hoje a gente vai ver o uso dos porquês. Vamos lá? O uso dos porquês depende do sentido que a gente pretende atribuir a uma frase. Assim, com a utilização de porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento e porquê junto sem acento, é possível perguntar ou afirmar. Vocês sabem por quê? Esses são os porquês, os 4 tipos de porquês que nós temos na língua portuguesa. É o separado, sem acento, separado com acento, junto, sem acento e junto com acento. Então aqui, ó, tá vendo? Porquê junto, sem acento e o junto com o acento. Separado, sem o acento e separado com o acento. Quando é que a gente vai usar esse porquê? Separado, sem acento. Ele é usado quando a gente vai usar no sentido de pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Quando a gente substitui numa frase. Ele também, eu costumo dizer em outras palavras mais práticas, que ele é muito usado no início, tá? De frases interrogativas. Mas sempre no início? Não. Às vezes também vai estar no meio. Mas é sempre para fazer perguntas. Frases interrogativas são frases que nós fazemos perguntas. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui a frase: por que o sol brilha? Segunda frase: você sabe por que direção o ônibus foi? Então, aqui está meio estranho, né? Você sabe por que direção o ônibus foi? Que a gente costuma dizer: você sabe por qual, pelo qual, pela qual direção o ônibus foi. Isso mesmo, gente. Nesse caso, é uma substituição desse porquê por esse pela qual, pelo qual, dependendo do contexto da frase. A terceira frase diz assim: por que filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? Então, percebam que as duas primeiras frases, a gente usou esse porquê no início, não é? Como eu falei, é muito comum a gente fazer uma pergunta logo usando o porquê. Por que você não gosta de mim? Por que você está triste? Então, esse tipo de porquê é o porquê separado, sem acento, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, nós temos aqui: eu quero saber por que o gato mia. É uma pergunta, sabemos que é uma pergunta, e foi usado o porquê para a pergunta, que é o porquê separado, sem acento, tá bom? O segundo porquê é o porquê junto, sem acento. Esse porquê é uma conjunção de causa ou de explicação. Ele tem o mesmo valor do pois, do já que, visto que, uma vez que. Então, vamos ver aqui nos exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui a frase: 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, porque Pixinguinha nasceu nesse dia. Segunda frase: porque discordei da sua opinião, ela me excluiu do grupo. Veja só, tá vendo? Em razão de eu ter discordado da sua opinião, ela me excluiu do grupo. Bruno fez isso porque já estava cansado de tanta humilhação. Também aí nesse caso, se a gente pegar esse porquê e trocar, né? Bruno fez isso, já que, né? Pois estava cansado de tanta humilhação. Então, quando a gente faz essa troca, a gente percebe que faz sentido, que se encaixa. Nessa outra frase aqui, ó, é porque
Fabiana não se despediu dela antes de viajar. Ele desmaiou porque estava sem comer há dias. Então, de outra forma mais prática, esse porquê, junto sem acento, ele serve para dar explicação, para a gente explicar algo que aconteceu, ok? Aqui, olha, um exemplo. O gato mia porque ele gosta. Então, sempre vai ser um porquê junto, sem o acento, quando a gente for dar alguma explicação, ok? Seguindo aqui. Seguindo, a gente vai ter o terceiro porquê. É o porquê separado com acento, né? A gente usa esse porquê separado com acento quando ele tem um sentido de por qual razão, por qual motivo. E no final de frases, tá? Portanto, antes do ponto final ou do ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Exemplo: ele veio à festa no sábado e eu imagino por quê. Outra frase: estou feliz e não sei por quê. Não sei por qual motivo, não sei por qual razão. Então, quando há essa substituição, é o porquê separado com acento. Outro exemplo: os organizadores cancelaram o espetáculo por quê? Então, vejam só, todas essas frases me diz que esse porquê ele é usado no final de frases, tá? Eu usei no final de uma frase interrogativa, de uma frase exclamativa, de uma frase afirmativa, ok? Aqui, ó, o gato mia. Por quê? Então, no final, nesse caso, foi usado no final, né? Ele separado com o acento. A gente viu a diferença. Eu falei do separado sem acento que a gente usava no começo da frase. E esse é no final, tá? Depois a gente vai fazer essa associação para ficar mais claro. Vamos seguir aqui para o quarto porquê. Quando usamos porquê junto com acento? Esse porquê junto com acento, ele é um substantivo, tá? Ele pode ser um substantivo, né, usado como sinônimos também de palavras razão ou motivo, quando a gente puder substituir. Por exemplo, o governador precisa explicar o porquê de suas ações. O governador precisa explicar o motivo de suas ações. Então, aí a gente percebe que quando eu trocar esse porquê por motivo ou razão, é o porquê junto com acento. Eu procuro o porquê da minha existência. Já que ele é um substantivo, ele também pode ser usado no plural. Por exemplo, aqui, ó, nessa frase. Esses porquês não bastam para você me deixar em paz. Nesse sentido, esse porquê, ele passa a ser um substantivo. Tá bom? E, resumindo, né? Geralmente ele é acompanhado do artigo o ou do artigo um. Geralmente, não quando ele é um substantivo, como nesse segundo exemplo que pode acontecer. O mais comum é usarmos ele sempre junto do artigo o ou do artigo um, como está nos dois exemplos acima. E aqui também a gente tem outro exemplo. Vou explicar o porquê do gato miar depois. Veja aqui, ó, antes do porquê tem o quê? Tem o o, que o o é um artigo, né? A gente já viu aí, já tivemos aula de artigo. Vocês têm que lembrar, porque uma aula vai puxando a outra, vai trazendo o que foi de conhecimento, resgatando aquele conhecimento já vivenciado. Um exemplo é essa aula, quando a gente fala do artigo o. Foi uma aula que a gente já viveu, já vivenciou, né? Já foi passada e espero que vocês tenham assistido, porque quem não assistiu, volta lá e dá uma procuradinha para ver essa aula do porquê, ou desculpa, do porquê não, do artigo que a gente teve essa aula já. Então é isso, nessa frase aí, ó,
vou explicar o porquê, o motivo, né? Então, aí combina, então a gente usou o quê? O porquê junto com acento, tá? Então, para a gente resumir, deixar de uma forma mais clara, breve, que fique melhor na cabecinha de vocês, eu vou explicar o seguinte. Porquê separado, sem o acento, usamos no início, né, de frases interrogativas, normalmente, tá? A gente viu casos que às vezes está no meio, porém, é mais comum encontrar no início. Exemplo, por que você foi embora? O porquê separado com o acento, a gente joga ele para o final da frase interrogativa. Por exemplo, você foi embora por quê? Não é? Outro exemplo, por que você não gosta de mim? Usei o porquê no início, então é o porquê separado sem acento. E eu uso essa mesma frase para usar o porquê separado com acento. Você não gosta de mim por quê? Perceberam que a gente pode fazer esse jogo? Se eu quiser colocar o porquê na frase interrogativa na frente, porquê separado sem acento. Se eu quiser colocar o porquê no final da frase interrogativa, é porquê separado com o acento. E esses dois porquês que são juntos. Esses porquês juntos, temos o junto com acento e o junto sem acento. No junto com o acento, porque junto, a gente troca ele, pode ser substituído por motivo ou razão. Então, um exemplo, não entendo o porquê de sua ausência no jantar. Ele vem sempre acompanhado do artigo o. E aqui abaixo, no porquê junto sem acento, é usado para frases explicativas, para dar uma resposta. Então, eu fui embora porque não estava me sentindo bem. Perceberam que aí a gente deu uma resposta, deu uma explicação do motivo de ter saído? Então é isso. Esse uso desses porquês acontece dessa forma. Não é difícil, gente. É um assunto que não é difícil, mas que o aluno requer prática, requer treino. Vocês precisam praticar, precisam escrever, treinar, porque só ouvir é diferente de prática, né? A gente se estuda é quando a gente faz prática também, atividades, faz textos, frases. Então aqui eu trouxe para vocês, tá bom? Para a gente praticar e eu ver que aqui vocês estão entendendo, perceber que vocês entenderam ou não. Até para vocês também se autoavaliar, tá certo? Então vamos ver. Use os porquês para preencher as lacunas desse texto. A gente vai ver aqui na tela ampliada porque fica melhor, que a letra fica maior para vocês. Então vejam só. Vou ler o texto para vocês e a gente vai ver aqui quais são os porquês que vão se encaixar. Mário saiu de casa porque queria caminhar um pouco. Eu estou explicando. Se eu estou dando uma explicativa, qual é o porquê? A gente já vai ver. E pensar nos porquês da existência. Não sabia por que as coisas não estavam indo bem. Por um momento, ficou em dúvida se devia ir na direção do supermercado ou da farmácia. Por fim, virou à esquerda. Então, notou que estava sendo seguido por um cachorrinho vira-lata. Olhou para o animal e perguntou: "Você está me seguindo por quê?" "Hein, Totó?" Logo ficaram amigos inseparáveis. Gente, nesses espaços aí, essas lacunas, que a gente chama de lacunas, são esses tracinhos que estão faltando aí palavras. Todos esses tracinhos vão precisar do uso dos porquês. Só que qual porquê eu vou usar? Com base na nossa aula, o que a gente viu, a gente vai aqui, ó, perceber que Mário saiu de casa porque queria caminhar um pouco. Isso é uma frase explicativa. Se é uma frase explicativa, é o porquê junto sem acento. E pensar nos porquês da existência. Lembra que eu falei que tem um porquê, que ele também pode ser usado como um substantivo? Esse daí foi usado, que é o porquê junto com acento.
ele foi colocado como substantivo. Quando falam nos porquês da existência, quis dizer nos motivos da existência. Não sabia porque as coisas não estavam indo bem. É uma certa forma de uma interrogação, não é? Porém, usou o porquê separado sem o acento. Por um momento ficou em dúvida. Seguimos aqui. Quando tem no final aqui, ó, você está me seguindo por quê? Lembra daquele porquê separado com acento que a gente usa no final da frase interrogativa? Pronto. Então é isso. Então, observando aqui, a gente preencheu. Então, a gente marcaria a letra A, B, C ou D. Qual a resposta da gente? Analisando, a gente percebe que na sequência, a resposta é a letra C, não é? A letra C seria a resposta mais adequada para esse texto. Isso aí, pessoal, é uma prática que vocês podem fazer no dia a dia, né? Com as atividades de português, que também vocês podem fazer treinando com frases, né? Quem ainda está com dificuldade de escrever os textos. Então, a gente começa do quê? Do básico, do mínimo, que são as frases. Começa a fazer as frases, depois junta as frases e vai isso dando sequência para a construção de um texto, né? Então, assim, espero ter ajudado vocês um pouco sobre essa questão do uso dos porquês, ter esclarecido, ter orientado, né? E ter apresentado para algumas pessoas que não sabiam que tinham todos esses porquês. E é isso. Espero vocês terem gostado, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E a gente vai se ver na próxima aula com uma nova história e um novo assunto, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.